Olá pessoal, meu nome é Isabela, eu sou nutricionista e hoje eu vim trazer alguns erros comuns no processo de emagrecimento. Você já tentou emagrecer, já tentou fazer várias dietas e não conseguiu perder peso, não conseguiu ver resultados? Talvez vocês estejam cometendo algum desses erros que eu vou falar nesse vídeo. Tá com dúvida? Vem comigo! O primeiro erro, e bem comum, é a gente focar somente nas calorias e não na qualidade das refeições. Então, só para vocês entenderem, um prato com arroz, feijão, uma proteína, seja uma carne, um frango, um peixe, um ovo e vegetais, é diferente de a gente comer uma pizza, né, ali com um monte de gordura e um refrigerante. Então, mesmo que as duas refeições tenham as mesmas quantidades de calorias, o impacto que eles vão ter no nosso organismo é bem diferente, né? Um prato de comida nutritivo, ele vai ter fibras, ele vai ter antioxidantes, ele vai ter vitaminas e minerais, ele vai me deixar saciada por mais tempo, não vai dar um pico tão grande de glicemia, e isso também é importante, eu já vou falar as próximas dicas sobre isso. Enquanto uma pizza com refrigerante não vai ter fibra, vai ter uma quantidade altíssima de gorduras e carboidratos, não vai me deixar saciada, talvez daqui 2, 3 horas eu já vou estar morrendo de fome porque aquilo não tem proteína, não tem as fibras. E falando em nutrientes, vitaminas, minerais, quase nada. Então a gente pode considerar que a pizza e o refrigerante são calorias vazias, a gente só está colocando energia sem algo bom, sem algo nutritivo para o nosso corpo. Não estou dizendo que a gente não pode comer uma pizza, comer um brigadeiro, comer um hambúrguer, um fast food de vez em quando, não é isso. Mas eu vejo muita gente hoje focando somente na quantidade de calorias e pouco na qualidade da alimentação. Então tem sim diferença, tá? Então o que eu sempre falo é escolher o momento que vocês querem comer aquela refeição que não é tão saudável, não tem problema, né? Mas isso não pode ser a base da nossa dieta. Segundo erro, bem comum nos dias de hoje também, é cortar carboidrato da dieta de forma radical. Primeiramente, o que são carboidratos, né? Eles são fontes de energia rápida, né, pra gente. Então, engloba aí o grupo do arroz, da batata, das farinhas, das frutas, açúcar, mel, tapioca, pães, massas. Tudo isso são fontes de carboidrato na nossa alimentação. E tem diferença entre eles. Então, a gente tem os carboidratos complexos, que são os tubérculos, por exemplo, aipim, batata doce, batata, e os carboidratos simples, né, que é o grupo ali do açúcar, por exemplo, que tem uma absorção muito rápida no nosso organismo. Então, ele dá um pico de glicemia e isso não é tão interessante para o nosso corpo. Mas os carboidratos complexos, eles são muito importantes, porque eles são a nossa fonte de energia, além de eles terem fibras, que é muito importante para o nosso funcionamento intestinal, tá? Então, cortar carboidratos sem uma orientação nutricional, sem conhecer os alimentos, a gente vai estar deixando de oferecer vários nutrientes importantes, além de energia para o nosso organismo. Então, muita gente faz dietas radicais, cortam vários alimentos da alimentação, daqui um tempo não tem energia para se exercitar, acaba perdendo massa muscular, porque sem energia a gente não tem força e não consegue treinar direito. Então, automaticamente a gente vai perder massa muscular. Além disso, não vai ter fibra suficiente na alimentação, então o intestino para de funcionar. E também pode dar o efeito rebote, porque quando a gente fica muito tempo proibido de um alimento específico ou de um grupo de alimentos, o que a gente vai querer é compensar, e quando a gente pode, se libera para comer aquele alimento, por exemplo, no final de semana, a gente quer comer tudo, a gente quer comer um mundo, a gente quer comer um rodízio de pizza inteiro, a gente quer comer todos os alimentos possíveis naquele período. Então, por isso que é importante a gente adequar o consumo de carboidrato, né, de acordo com as necessidades. Cada um tem uma necessidade. Quem faz mais exercício, quem tem uma vida mais ativa, precisa de mais. Quem não faz tanta coisa, é mais sedentário, precisa de uma quantidade menor, tá? E sempre tentando priorizar os carboidratos de boa qualidade, que vão ter fibras, por exemplo, as batatas, a mandioca, os grãos, né? Os pães de boa qualidade,
e evitar açúcar, farinhas brancas, né? E alimentos que vão dar esse pico de glicemia. O terceiro erro e bem comum é a gente exagerar nos finais de semana. Vou dar um exemplo, tá? Se você é uma pessoa que precisa comer 2.000 calorias por dia, de segunda a quinta, tu come ali as 2.000 que tu precisa, né? Isso já com déficit calórico, se exercita, então tem uma alimentação legal. Só que daí se chega sexta-noite, sábado e domingo, tu come 5.000 calorias, tu acha que a conta vai fechar? Tu acha que tu vai conseguir perder peso com esse saldo? Não vai? Então, por isso que eu falo, né? Muita gente acha que o final de semana o corpo não absorve as calorias. O teu corpo não sabe que é final de semana. Então, por isso que é importante a gente manter a base da nossa alimentação e de atividade física também nos finais de semana. Eu não tô falando que a gente não pode comer uma coisa diferente, a gente não pode sair com os amigos e comer uma pizza, comer um bolo, uma sobremesa, mas não pode ser a base do dia inteiro, dos 2 ou 3 dias, né? Então, se a gente parar pra pensar, se a gente começa comendo besteira e tomando álcool e não se exercitando já na sexta, é praticamente metade da semana que a gente joga fora no quesito fazer o que precisa ser feito para perder peso, né? Então, não existe dia do lixo, não existe esse negócio de vou ficar o dia inteiro no sofá comendo porcaria que tá tudo certo. Não, a gente precisa de um equilíbrio todos os dias. Então, tenta manter a base, mesmo nos finais de semana, a base com proteínas, com fibras, talvez colocando algum exercício físico no sábado ou no domingo, mantendo a base. E aí, o que comer fora vai ser uma refeição diferente, né? Não vai ser o dia inteiro ou 2 dias inteiros com excessos, tá? Então, outra dica bem importante é não consumir a quantidade de proteína suficiente nas refeições. Então, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, proteína, o que é o grupo das proteínas? Carnes, peixe, frango, ovos, whey, proteínas em pó como colágeno, proteína vegana, queijos brancos como ricota, queijo Minas. Iogurtes também tem um pouco de proteína e hoje tem muitas opções de iogurtes enriquecidos com proteína. Então todas essas são fontes de proteína que a gente pode incluir tanto no nosso almoço e janta como nos nossos lanches. E eu vejo muita gente comendo o café da manhã ou o lanche da tarde, só uma bolachinha, uma fruta, uma fatia de pão com geleia. Gente, cadê a proteína dessas refeições? Proteína, ela nos ajuda a gerar saciedade. Se a gente não tem saciedade, a gente vai querer ficar beliscando. Então, por exemplo, se eu como ali um pão com geleia de manhã, vai dar 9 horas da manhã, eu já vou estar morrendo de fome. E o que eu vou beliscar? Uma bolacha que vai ter açúcar. Né? É o que a maioria das pessoas fazem hoje. Então, às vezes, fica vários períodos da tarde, da manhã, beliscando porque não teve saciedade naquela refeição que era para ter saciedade. Então, todas as nossas refeições precisam de proteína. Então, de manhã ali, talvez é importante colocar uns ovos ou até um whey, fazer uma vitamina com whey. No almoço e na janta, ter uma porção de carne ou ovos, né, frango. E no lanche da tarde dá para colocar também um ovo, fazer um bolinho proteico, como já tem receita aqui no canal. Dá para comer uma tapioca com atum ou com frango desfiado, um sanduíche natural que vai no frango desfiado, ou até um pão com ovo, que é super simples. Mas a proteína ela é muito importante no processo de emagrecimento. Além disso, como também já falei no vídeo aqui no canal, ela nos ajuda a manter ou a ganhar massa muscular se a gente está trabalhando para isso, tá? Então, não negligencie a proteína, vocês vão ver que vai fazer muita diferença. O quinto erro é negligenciar o sono e não controlar o estresse. A gente vive hoje em dias que é difícil, muitas vezes, a gente dormir a quantidade de horas que a gente precisa, a gente realmente descansar, né? Nossa vida é muito agitada, muita gente tem filho, acaba acordando muitas vezes à noite e realmente tem momentos, tem períodos que não tem o que fazer, a gente vai precisar abrir mão do sono por um tempo. Mas tem muita gente que pode dormir melhor, que pode descansar, às vezes fica lá rolando o feed do Instagram, do TikTok, e perde esse tempo que poderia estar realmente descansando, dormindo. Então, fazer a higiene do sono. O que é a higiene do sono, né? É deixar as luzes apagadas, é colocar uma temperatura
adequada para o sono, é não ficar nas telas até a hora de dormir, enfim, tomar um banho relaxante, ter um ritual ali pré-sono para mostrar para o corpo que aquele é momento de descansar. E quando a gente não dorme o suficiente, não dorme bem, né, tanto em qualidade como em quantidade de horas, o que acontece é que no outro dia, vocês podem notar, a gente tem mais vontade de comer doce, mais vontade de comer carboidrato simples, né, então farinhas e coisas gostosas, coisas apetitosas. Por quê? Porque o nosso corpo está cansado e ele precisa de energia rápida. Então são esses alimentos que vão oferecer essa energia rápida para o nosso corpo. Também fica mais difícil de dizer não, porque, né, pro que a gente não deveria comer, porque a gente está mais cansado, mais irritado, mais estressado. Então isso dificulta também o processo de a gente seguir uma alimentação mais saudável. Então, gente, importante, dormir de 7 a 8 horas, dormir, né, tem que buscar fazer essa higiene do sono para dormir com qualidade também. Outro erro bem importante é não beber água. Como eu vejo pacientes que têm dificuldade de beber água. Gente, água é importante, assim como o sono, assim como proteína, assim como várias coisas que eu já falei aqui. É importante para todas as funções do nosso organismo. Então, a gente precisa estar bem hidratado. E muitas vezes a gente confunde a sede com fome. Às vezes a gente fica o dia inteiro beliscando e na verdade aquilo é sede, porque os sinais de fome e sede estão perto e às vezes a gente faz essa confusão. Então, se manter hidratado é muito importante. A conta que a gente faz, como já falei em outro vídeo aqui no canal, é de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, essa é a quantidade de água que vocês precisam tomar. Né? Dá em média ali, uma pessoa de 60 quilos, 2 litros de água, mas tem pessoas que pesam mais e vão precisar de mais. Então, se manter hidratado, né? Colocar a água, levar sempre uma garrafinha para onde vai, lembrar de tomar água na hora que acorda, porque a gente acorda desidratado, a gente ficou ali 7, 8 horas sem tomar água, o nosso corpo ele acorda pedindo hidratação. Então, já acordar, tomar um copo de água bem cheio, tudo isso também vai ajudar nessas questões de saciedade, a gente se sentir mais saciado durante o dia. Outro erro bem comum, que eu até já comentei um pouquinho dele nesse vídeo, é a gente comer carboidratos sozinhos nas refeições. Então, aquilo de a gente comer um pãozinho com geleia, uma fruta, um biscoito, uma rosquinha, tudo, né, sozinho ali no meio do dia, isso faz com que os nossos níveis de glicemia, de açúcar no sangue, e de insulina, que é o hormônio que pega esse açúcar e leva para dentro das nossas células, eles deem um pico. E esse pico, ele cai, como ele ele sobe muito rápido, a absorção desses carboidratos no nosso corpo sobe muito rápido, ele cai muito rápido, isso faz com que a gente tenha fome logo em seguida. E além disso, manter os níveis altos de insulina no nosso organismo, que é esse hormônio, favorece o acúmulo de gordura e também predispõe a ter resistência à insulina ou até uma diabetes. Então, sempre, gente, façam refeições completas. Refeições que tenham proteínas, que tenham fibras, que tenham bons carboidratos, de preferência carboidratos complexos, porque quanto mais simples for o carboidrato, então quanto mais açúcar, farinha branca tiver, mais vai dar esse pico de glicemia e de insulina. Então, quando a gente come carboidratos que têm fibras também, isso ajuda a estabilizar essa nossa glicemia. A ideia é que não dê esse pico tão grande, é que a gente consuma esse carboidrato, suba um pouquinho e desça devagar. É isso que a gente quer que aconteça. Então, fazer as refeições completas com fibras, proteínas, gorduras boas e bons carboidratos vai favorecer a gente ter mais saciedade e não acontecer esses picos de glicemia e insulina. Outro erro importante é a gente não fazer exercício ou alguma atividade física. O nosso corpo, a gente não foi criado para ficar parado, ou sentado, ou deitado, a gente foi criado para se movimentar. Então, a gente tem um gasto no nosso corpo, que é a nossa taxa metabólica basal, que é o que o nosso corpo ele gasta sozinho, parado, sem fazer nada. E a gente pode aumentar esse gasto do nosso corpo com atividade física ou exercício. Então, atividade física é aquilo que a gente faz, assim, uma caminhada, quando a gente sobe uma escada, em vez de pegar um elevador, ou a gente, em vez de pegar o carro para ir ali 2 quadras da nossa casa, a gente pode ir a pé.
Isso são atividades físicas. Exercício é aquilo que a gente faz, né? Agora eu vou fazer musculação, agora eu vou fazer uma corrida, isso é exercício, é algo mais focado. Então, quando a gente faz atividade física ou exercício físico, a gente aumenta esse nosso gasto energético. O que para quem está querendo emagrecer é muito bom, né? Porque se a gente está querendo emagrecer, a gente precisa de déficit calórico, que é gastar mais do que a gente está comendo, e se a gente aumenta esse gasto, a gente tem um benefício na questão de emagrecimento. Então, tentem colocar alguma coisa que seja meia hora, ou que seja, se vocês são totalmente sedentários, que seja essa caminhada, que seja essas voltas na quadra, que seja subir uma escada, mas coloquem algo que vai trazer movimento para o corpo, para que vocês possam aumentar esse gasto energético. E o último erro, na verdade tem outros, né? Mas dentro dos que eu trouxe aqui nesse vídeo, é a falta de conhecimento no processo de emagrecimento ou no processo de mudança de hábitos. A gente precisa conhecer os alimentos, a gente precisa saber o que são macronutrientes, né? O que são proteínas, o que são gorduras boas, o que são os carboidratos, onde estão as fibras. A gente precisa conhecer um pouquinho sobre como funciona o nosso corpo, né? Isso não é só para o nutricionista, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente também possa ser cauteloso com quem a gente escuta, com quem a gente ouve. Né, a internet hoje ela é tão cheia de tanta informação que às vezes vocês podem ficar confusos. Então, estudar sobre alimentação, estudar sobre o funcionamento do nosso organismo é muito importante, tá? Então, é isso, gente. O que vocês tiverem de dúvidas, deixem aqui nos comentários. Me sigam no Instagram, que lá eu tô sempre também colocando dicas, falando bastante nos stories. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com um amigo, curtir, né, dar o joinha e se inscrever no canal quem ainda não é inscrito. Um beijo e é isso, até o próximo vídeo.